Bem, pessoal, começando mais um vídeo, sejam todos bem-vindos. Vamos à questão de número 27. Questão número 27 diz o seguinte: formados e colocados em ordem crescente todos os números de 4 algarismos obtidos com os números 1, 3, 5 e 7, sem repetir, que lugar ocupa o número 5.731? Então, deixa eu montar aqui com todos vocês. Ó, em ordem crescente, todos os números de 4 algarismos obtidos com 1, 3, 5 e 7, sem repetir. Ele quer saber o lugar que vai ocupar os 5.731. Muito bem mesmo. Vamos agora. Pessoal, vem cá. Vamos pensar um pouco. Antes de começar a montar a questão, vou fazer dentro do próprio enunciado um pequeno bate-papo. Aqui, ó. Bate-papo. Só para tentar aproximar a questão de todos vocês. Tá aqui, ó. Bate-papo. O que é que eu vou apresentar aqui? Nesse caso, ó. Deixa eu pensar aqui com calma. Lá vai. Vocês, poxa, se eu tivesse que ir colocando o primeiro número, o segundo, o terceiro, é claro que você não vai escrever todo, você não tem tempo para isso, né? Mas vamos só tentar entender a questão. Se eu vou ter que usar o 1, o 3, o 5 e o 7, eu te pergunto, qual é o menor número? Já que você vai colocar em ordem crescente, ó, crescente. Então, qual é o primeiro, ou seja, o menor número que você pode criar? O número 1.357. Depois, 1.375. Então, 1.357, o primeiro, 1.375, o segundo. Depois, aí você vai 1.537. Depois 1.573. E assim vai sempre aumentando. Ok? Certo. Mas, Thiago, o desespero ele fala mais alto. Se duvidar, eu ia escrever todos. Não, vai não. Vai não, porque você vai perder muito tempo. Não pode. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar um pouco mais. Se eu te perguntasse agora quantos números eu consigo formar no total? Eu montei 3, mas quantos eu consigo formar no total? Ora, o que você tem aqui? 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. O que eu tenho aqui? 1, 3, 7, 5. 1, 3, 7, 5. Certo. 1, 5, 3, 7. 1, 5, 3, 7. Ou seja, pessoal, os elementos que eu tenho em cada cenário, em cada número que eu vou criar, eu vou usar sempre o 1, o 3, o 5 e o 7. O que vai mudar? Apenas a posição. Nesse caso, eu tenho uma permutação de 4. Portanto, eu consigo montar 24 números nesse cenário. Ou seja, eu montei até agora 3 de um total de 24. É tanto que se você for pensar, ó, o 24º, que vai ser o último, portanto o maior de todos, vai ser o 7.531. Então, 7.531, certo? Então, vai ser o 24º. 7.531. Ok? Ok. Então, a estrutura toda vai ser essa. 1, 3, 5, 7. Fui montando, fui organizando. E chegamos, então, a 7.531, como sendo o maior número a ser criado. E eu só descobri que são 24, sem ter que montar, claro. Observe que eu não montei. O que eu fiz apenas foi notar que a permutação de 4 é o que eu estou fazendo. Então, eu vou criar 24 situações, 24 números. Mas o que ele quer? A posição do 5.731. Como é que eu faço um caso como esse, Thiago? Vamos começar. Aqui era só um bate-papo para tentar aproximar você da questão. Bem, como eu vou colocar em ordem crescente, você concorda que se o número que você está vendo, tá aqui, 5.731, ele começa com 5. Se ele começa com 5,
Uma certeza eu tenho. Qual é a certeza que eu tenho? Que se ele começa com 5, você automaticamente tem todos os números que vão iniciar com o número 1 e com o dígito 3 antes dele. Não é verdade? Então vamos fazer a questão por blocos. Como por blocos? Vamos lá. Primeiro bloco. Você tem uma ideia. Primeiro bloco. Tá aqui, ó. Primeiro bloco. Vamos iniciar com os números que começam com o dígito 1. O algarismo 1. Lembrando a todos que você tem para usar o 1, o 3, o 5 e o 7. O 1, o 3, o 5 e o 7. E que você deseja saber a posição do número 5.731. 5.731. Pronto. É a posição que eu quero. Bem, quando eu coloquei o 1 aqui, o que eu preciso que você agora consiga entender com bastante tranquilidade. Na hora que o Thiago fixa o 1, ele está agora escrevendo sem estar realmente mostrando todos os números que começam com 1. Você concorda comigo? Então assim nós vamos fazer. Vamos começar e descobrir quantos números eu posso criar começando com 1. Tá aqui, ó. Vamos lá. Como o 1 eu já fixei, eu ainda tenho o 3, o 5 e o 7 para ficar distribuindo nas 3 posições. O que me leva a concluir que eu tenho uma permutação de 3, onde o resultado vai ser 3 fatorial, que é igual a 6. Então eu tenho 6 números começando com o dígito 1. 6 números. É tanto que aqui eu consegui escrever 3, ó. Dos 6 eu já escrevi 3. Então tá aqui, ó. 6 números, começando com 1. Bem, já dei um salto. Já passei por 6 números e ainda não escrevi nenhum. Depois que eu termino o bloco dos números que começam com 1, vamos entrar em um outro bloco. O bloco dos números que vão começar com o dígito, o algarismo 3, o número 3. Na hora que você me diz que o cara vai começar com 3, eu tenho certeza que todos os números que eu vou criar começando com 3 são números o quê? Que estão antes do número que eu quero. Afinal, o meu começa com 5. Certo? Então vamos lá. Dando continuidade. Aqui, permutação. Como o 3 eu já estou usando, eu ainda tenho o 1, o 5 e o 7 para permutar. Então, permutação de 3, mais uma vez, 3 fatorial, que vai dar igual a 6. 6 números. Pronto. 6 números. Muito bom. Continuando. Agora, depois que eu termino a camada do 1, camada do 3, lembrando que eu não comecei com 2 porque eu não tenho essa opção, tá bom? Vamos então para o terceiro passo. Terceiro. Chegamos à camada problema. O que é que o Thiago chama de camada problema? Se o teu número começa com 5, você chegou na camada agora. A camada dos números que começam com 5. Então, o seu número, com certeza, vai ser um dos 6 que você vai criar aqui. Você criou 6 começando com 1, 6 começando com 3, e agora você vai criar 6 começando com 5. Mas o seu número vai ser um desses. Então, vamos fazer o seguinte. Como eu não quero deixar o negócio solto demais, para você entender, vamos pensar um pouco. Só pensar um pouco. Certo? Vamos lá. O número que você tem, que o número que você quer encontrar, quer chegar, é o seguinte. E aí você vai fazer isso na hora da prova, tá? Mas depois eu vou continuar discutindo um pouco mais com todos vocês. Se você fixar aqui o 5, como eu fiz, prendendo o 5, você há de concordar comigo que você consegue escrever o quê? Se eu começar com 5, fixei aqui o 5, ó, pá. Quantos números eu consigo montar? Vamos ver. Eu consigo montar 6. Então, permutação de 3
Vou ficar com 3 fatorial, que é igual a 6 números. 6 números. Tiago, mas calma. O meu número, eu tenho dentro dos 6? Tem dentro dos 6. Só que aí é o que eu quero que você fique ligado. Preste atenção agora que eu vou acabar a questão, tá? Depois eu vou conversar um pouco mais com vocês. Começando com 5, qual é o maior número que você consegue escrever começando com 5? O maior. Se eu comecei com 5, obrigatoriamente com 5, o próximo, como eu quero o maior, vai ser 7, depois 3, depois 1. Então, o maior número que eu posso escrever usando 1, 3, 5, 7 é o número 5.731. Não é verdade? Esse é o maior número que eu posso criar. E é justamente o número que você quer descobrir a posição. Conclusão. Se o número que você quer é o maior número da sua classe, ele vai ser o último a ser escrito na hora que você põe em ordem crescente. Dessa forma, somando, eu já escrevi 18 números. Como ele é o maior, nós estamos falando do 18º. Então, o item A é a resposta. O nosso número é o 18º elemento. Beleza? E assim você chega ao item A. Muito bom. Aqui, ó. Acabamos a questão aqui? Sim. A questão acaba aqui. Eu posso excluir esses 3 quadradinhos que eu coloquei aqui embaixo? Pode, sem nenhum problema. Por que que eu não vou? Pronto. Agora vamos dar um novo passo. A questão foi resolvida? Foi. O item correto? Ninguém discute. O item A. Acabou? Acabou. Fiz o bloco 1, 6 números. Fiz o bloco 3, 6 números. Fiz o bloco 5, 6 números. 18 números. Como que eu quero é o maior, é o último, 18º. Acabou. Certo. Agora vem a pergunta. Você aceita a minha explicação, mas fica se perguntando. E se ele não fosse maior? Boa pergunta. E se ele não fosse o último elemento? Como é que o Tiago ia fazer? Como eu sei que essa situação que eu estou apresentando agora, ela pode acontecer, o que você vai fazer? Você vai agora olhar para mim e vai pensar o seguinte. Já que você chegou na classe 5, que é a classe do número, e você não viu que ele é o último, o que você vai fazer? Você vai imprensar o número. Como assim, Tiago, imprensar? Você vai ver agora. Volto a repetir, a questão ela já foi resolvida. Pode até fazer o seguinte. Vou pegar esse slide e vou jogar esse mesmo slide para cá. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu estou pensando. Deu certo. Deu certo demais. Essa daqui, a nossa primeira solução. Vou botar assim, como primeira solução. Vou apagar isso aqui. Não teve mais problema. Pronto. Primeira opção. Agora, vou te mostrar a segunda opção. Segunda opção. Deixa eu apagar para fazer a segunda opção. Já aproveitei tudo que eu tinha feito. Vou apagar aqui. E vou apagar aqui. Pronto. Se não fosse o último, ou se você não tivesse enxergado como último. Tá? Pronto, pronto e pronto. Agora vamos chegar. Cheguei na camada do número 5. Quando eu cheguei no 5, eu sei que meu número está aqui. Mas eu não notei que ele era o último. Então vamos lá. Vamos agora, no lugar de pegar o total e olhar o número que você tem, que é o 18º, nós vamos caminhar até chegar no número. O 5 é o primeiro. O segundo número, pessoal, que está aqui, eu vou ter que usar agora. Quem vai ser o segundo número, hein? Quem vai ser o segundo? Não sei. Eu quero chegar no 7. Como o meu número vai ter o 7, tu concorda comigo que se eu começar com 5, depois 1, com certeza eu estou antes do meu número? Sim.
Então, além de fixar o 5, já que a camada problema é a camada do 5, eu vou fixar agora o 5 e vou colocar na segunda casa o 1. Porque se eu fixar o 5 e o 1, não tem perigo. Todo número que começa com 51 vem antes do 57. Então, nesse caso, vamos ter agora uma permutação, como eu já fixei 2, eu ainda tenho o 3 e o 7. Uma permutação agora de 2. Permutação de 2, 2 fatorial, 2 números. Muito bom. Próximo passo. Observe que eu estou agora caminhando até o número que eu quero. Estou caminhando até chegar no número que eu quero. 5,1 vem antes, mas 5,3 também vem antes? Vem antes também. 5,3 também vem antes. Porque todo número que começa com 53 é menor do que 57. Então, aqui, ó. Vou começar agora com 5. E vou começar aqui com o segundo 3. Pronto. 53 aqui. Boa. Agora, se você colocar o 53, o 5 e o 3, com certeza você pode ficar preocupado que vem antes do 57. Então, fixou o 5 e o 3. Ainda tem o 1 e o 7. Você ainda tem uma permutação de 2, que vai te dar 2 fatorial, que vai dar igual a 2. Então, 2 números. Pronto. 2 números. Muito bom. Então, tá aí. Próximo passo. Agora aqui. 1, 2, 3, 4. E agora o 5. Pronto. Estou indo em busca do número que eu quero. Já fiz 51, já fiz 53, agora eu tenho que fazer 57. Não tem para onde correr. 57. Opa, tá batendo o número que eu quero. Então, se já cheguei em 57 e aqui está no 57, eu agora vou analisar o terceiro algarismo. No caso, o 3. Então, se eu colocar o 1 aqui, com certeza o meu número vai estar antes do que eu quero. Então, eu vou fixar agora o 5. O 5. Vou fixar o 7, vou fixar o 7 aqui, ó. Vou fixar o 7. E vou fixar 1. Pronto. 5, 7 e 1. Fixei. Claro, se fixar 5, 1 e 7, se eu fixar 5, 7 e 1, é claro que o último número só pode ser quem? O 3, né? Então, só me resta uma opção nesse caso, né? Então, permutação de 1, porque só tem esse número, não está permutando com ele mesmo. 1 fatorial, que é igual a 1. Eu tenho apenas um número se você fixar o 5, o 7 e 1. Beleza? Com certeza, 5.713 vem antes do número que eu quero. Mas, ora, aqui não tem mais o que fazer. É só pegar agora o 5, o 7, o 3 e o 1. Se eu já fixei 5, 7 e 1, só tinha o 3... Agora o próximo passo é pegar o 5, o 7 e botar o 3 aqui. Aí fica o 1. Então você chega justamente no número que você quer. Então aqui, sexto. Permutação de 1, não precisa nem pensar em permutação, vou até tirar, porque eu não estou mais nem permutando, né? Eu vou colocar aqui só um número. Então pronto, você vai ter aqui apenas um número. Se você colocar o 5, o 7 e o 3. Vou colocar aqui como se ele tivesse fixado, tá? Ó, o 5, o 7 e o 3. Porque se ele fixou o 5, 7 e 1, ele vai agora fixar 5, 7 e 3. Só que ao fixar o 5, 7 e 3, ele vai chegar justamente no número que ele quer. Pronto. Então aqui, um número. Soma tudo e bate o martelo. Soma tudo. 6 com 6, 12, 14, 16, 17, 18, ou seja, 18º elemento, o 18º número da nossa sequência. Se você for montando, sempre se aproximando do número, você vai encontrar a mesma resposta que você tem aqui, só que aqui você enxergou mais rápido. O item A, questão 27, a resposta correta. Passando para a questão 28, rapidinho. Vamos lá. 28, questãozinha da ESAF. De quantas maneiras podem sentar-se 3 homens e 3 mulheres em uma mesa redonda, isto é, sem cabeceira, de modo a se ter sempre um homem entre 2 mulheres
e uma mulher entre dois homens. Detalhe, essa questão foi uma questão da ESAF, Receita Federal, prova de auditor de 2009, e ela foi nula. Por quê? Porque não tinha a opção correta. Aqui não. Aqui, pessoal, ó, se você observar, essa questão, ela foi nula. Exato. E, Thiago, dá para fazer? Dá para fazer. Lá na época, o pessoal não fez. Por quê? Porque, infelizmente, eles cometeram um equívoco, e ao cometer esse equívoco, ficou sem gabarito. Eu já mudei e já deixei com a opção correta, certo, pessoal? Já deixei bonitinha, tá? É tanto que se você for pegar a prova original, você vai ver que a opção que vai ser a resposta, se eu não me engano, 12, não tem na prova original, tá certo? Então essa questão foi ESAF, Receita Federal 2009, e a questão foi nula porque não tinha a opção correta, que vai ser o número 12, tá? Vamos lá. Uma questão de permutação circular. Quer ver a permutação circular acontecer? Vamos lá, tá aqui. Por que o Thiago colocou o desenho dessa forma? Vou explicar rapidinho. Se você pensar um pouco comigo, ele fala de quantos homens? 3 homens. E de quantas mulheres? 3 mulheres. Em formato de uma mesa redonda, o que caracteriza facilmente a nossa permutação circular. Vamos imaginar que o Thiago chega aqui, ó, e bota um homem, aqui põe outro homem, e aqui põe outro homem, certo? Aqui, ó. Então, de quantas maneiras o Thiago pode organizar os homens? Observe que eu estou começando pelos homens, mas não existe nenhuma exigência, tá? Você pode começar pelas mulheres. Homens. Agora, veja só e veja com bastante calma. Você vai colocar 3 homens e 3 mulheres. Ele fez uma exigência. Homem entre mulheres, ó. Um homem entre 2 mulheres e sempre uma mulher entre 2 homens. Sempre. Então, homem, mulher. Mas vamos por partes. Quando você começa e joga os homens à mesa, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma permutação circular entre eles. Por que permutação circular? Porque como eu estou colocando os homens, você vai ter aqui justamente o eixo de rotação. Dessa forma, se o Ricardo pular para cá, o João pula para cá, o Francisco pula para cá. Mas você continua ou não tendo uma estrutura comum? Continua. Você continua não tendo a mesma situação? Continua a mesma situação. Então, por isso, pessoal, é uma permutação circular. Então, fica uma permutação circular de 3 elementos. Permutação circular, você diminui 1, então fica 2 fatorial, que vai dar igual a 2. Então, eu tenho 2 maneiras de organizar os homens. 2, tá? Não tenha dúvida. Se você tiver 3 amigos e os amigos vão se organizar à mesa, pode ter certeza. 3 pessoas, uma mesa, você só consegue organizar de 2 maneiras. Acabou a conversa. Eu só consigo organizar de 2 maneiras. Não tem mais para onde correr. Beleza? Morreu. Agora, vamos ao próximo passo. Organizar as mulheres. Quando você vai colocar mulheres, aqui foi o engano da ESAF. Foi onde ela cometeu o equívoco e acabou não contemplando o cenário que vai acontecer agora. Quando eu chego para colocar as mulheres, eu vou colocar aqui, ó, mulher de número 1, mulher de número 2 e mulher de número 3. Pense um pouco. Vamos imaginar que essa mulher é a Joana, só imagina, Joana, para você entender melhor. Esse rapaz é o João, e esse amigo aqui é o Raimundo. Pronto, pessoal. Preste atenção. Eu vou colocar a Joana, vou colocar aqui
a Joana Maria. Pronto, tá aqui a Maria. Essa mulher aqui vai ser a Maria, tá? Só para ficar fácil você enxergar, já que eu coloquei o nome para muitos, vou colocar aqui Raimundo João, botar aqui o Francisco. Eu gosto desses nomes. E a Maria, a Joana, e vou colocar aqui a Ana. Pronto. Organizei a mesa? Sim, organizei a mesa. Vamos agora verificar o caso das mulheres. Quando você colocou os homens à mesa, você automaticamente colocou o grupo em forma de permutação circular, porque o eixo de rotação existia. Se todos os homens girarem ao mesmo tempo, a mesa continua a mesma. Quem fica do lado direito continua do lado direito, quem fica do lado esquerdo continua do lado esquerdo. Não vai ter mudança. Por isso que é uma permutação circular de 3 objetos, 3 na permutação circular se transforma em 2 fatorial, que dá 2. Então, 2 maneiras de organizar os homens. Quando você vai organizar agora as mulheres, são 3 mulheres. Só que, para surpresa de muitos, a permutação das mulheres não é mais uma permutação circular. As mulheres agora vão entrar à mesa através de uma permutação simples de 3 elementos. Portanto, 3 fatorial, 6 maneiras. Mas por que, Thiago? Pronto, por quê? No caso, pessoal, o grupo que entra depois, ele não entra mais através de uma permutação circular, porque o eixo de rotação não é mais a mesa. O eixo de rotação são os homens que já estão à mesa. Então, pessoal, se você deixar os homens, Francisco, João e Raimundo, todos paradinhos, se você girar as mulheres, observe que a situação já é outra. Então, não é mais permutação circular. Gire as mulheres. Tire a Maria daqui, joga ela para cá. Tira a Joana daqui, joga para cá. Tira a Ana daqui, joga para cá. Você vai encontrar a Ana aqui agora. Você vai encontrar a Maria aqui agora. E você vai encontrar a Joana aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, observe como mudou. Você girou todas as mulheres, os homens permaneceram parados e as mulheres giraram no eixo de rotação da mesa. Só que como existe, no caso os homens, você tem uma nova situação. A Joana estava entre o Raimundo e o João. Agora a Joana, olha aqui de verde, ó, está entre o Francisco e o Raimundo. Mudou ou não mudou? Mudou. Então, pessoal, você tem uma outra distribuição. Por isso que as mulheres vão entrar através de uma permutação simples e não de uma permutação circular. Dessa forma, o total, se eu tenho 2 maneiras para os homens e aqui 6 maneiras para as mulheres, eu tenho 12 maneiras no total. Eu multiplico porque eu tenho partes do evento. Então, 12 é a resposta correta, que não tinha na prova de 2009. Resposta correta, o item é. Beleza, pessoal? Fica aí a dica, fica aí o lembrete. Lembrando, Thiago, vai ter que multiplicar por 2, porque se eu fosse começar com as mulheres, depois com os homens, não. Entenda que eu só fiz aqui um cenário, homens e mulheres, mas eu já coloquei todo mundo à mesa. É só para você lembrar que o primeiro grupo que você põe entra com permutação circular, mas o segundo com permutação simples. Se eu tivesse homens, mulheres e crianças, o primeiro grupo, permutação circular, o segundo e o terceiro, permutação simples. Beleza? Show de bola, questãozinha linda, 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 linda. Nos encontramos no próximo vídeo para discutir um pouco mais e começar a questão número 29, que inclusive também foi da mesma prova da Receita de 2009. Valeu, pessoal, um forte abraço.